Boa noite! Gente, que delícia! Mais uma segunda do nosso projeto Descoberta do Diagnóstico, hein? Que maravilha! Quanta expectativa por esse encontro de hoje! Que maravilha! Sejam todos bem-vindos! Boa noite, meu amor! Sempre firme e forte, presente. Te amo. Boa noite, Gisele. Boa noite, gente. Boa noite, Débora, minha linda. Nosso encontro tá chegando, hein? Débora, quanta expectativa desse encontro, hein, mulher? Vai ter que ter foguete aqui. Boa noite, Lua, minha filhota linda. Débora, vamos conversar essa semana, viu? Temos muitas coisas para trocar, né? Que nossa próxima segunda é nós, né? Que maravilha. Boa noite, Line. Boa noite, Ritinha. Pois é, Débora, eu também estou ansiosa. Davi, seja bem-vindo. E nosso convidado da noite, nossos convidados. Gente, hoje eu estou gulosa. Vamos ver aí quem é que vai estar presente hoje aqui com a gente. Que maravilha. Hoje a história é bem legal, bem interessante pra gente conversar, bem descontraído, né? Beijo, Line, saudade de você, minha amiga. Boa noite, Deia! Pronto, Deia chegou, já posso chamar aqui nosso convidado, os convidados. Eu acho que são convidados. Vamos ver aí quem vai aparecer pra gente. Só é dar um ok. Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos. Hoje eu tô Oi, dizendo aqui tudo que bem? hoje eu tô gulosa, eu tô com dois, tô com um casal. É isso aí, boa noite. Boa noite para vocês. É uma honra ter vocês aqui em nosso projeto Descoberta do Diagnóstico. E a gente conversar, né? Porque a gente fica só teclando pelo WhatsApp, pelos bastidores. E hoje a gente Sim, vai se conhecer aqui, né, Caio? Porque assim, isso. gente, olha, é com o Caio que eu mais converso, né, Caio? Ou é só com o Caio que eu converso, que eu não sei. É mais que um Caio. Mais com o Caio, né? E assim, Ale, eu Isso, achei esse super foi o foco. interessante. Né? Eu achei super interessante isso, porque assim, eu tava achando que eu tava falando com você, era uma pegadinha, né? Eu achando que eu tava falando com a Alessandra e não era a Alessandra, era o Caio. Eu falei, ó, pra mim tanto faz É ser pai, ser verdade. mãe, né? O importante eu tô É, falando vamos com o Miguelzinho. diferenciar. Pois é, gente, estou muito feliz aqui porque chegou o nosso dia, né? Quanto tempo a gente Sim, deixou marcado, deixou agendado essa faz um live. tempinho já, né? Já tem um tempinho, né, Lei? E assim, e é de grande satisfação. Eu estava falando aqui com a Débora. A Débora, a gente criou essa amizade, né, Débora, que já tem um tempo. E a nossa live vai ser na próxima segunda, né? Ah, Então, que assim, é legal. legal, porque a gente A vai gente vai criando esse vínculo, né? A gente vai acompanhando, né, Lê? Eu mesmo estava acompanhando aí as fotos das postagens de vocês. E é bem interessante isso, porque a gente cria esse vínculo, né? E assim, o projeto Descoberta do Diagnóstico vai fazer agora em junho um ano. Um ano que ele foi que legal. lançado, que ele foi criado. E assim, cada dia, cada semana, eu tenho muito orgulho de todo o percurso desse projeto, né? Desde quando Luana, eu descobri que Luana nasceria com síndrome de Down, porque eu descobri na gravidez. E desde Sim. quando ela nasceu, eu dizia: vou fazer alguma coisa. Se eu recebi esse presente, eu preciso fazer alguma coisa pelas pessoas com síndrome de Down. Não sei se Prevenção. vocês pensaram isso, né? Mas eu Sim, sim. pensei isso. E aí, só que eu não fiz nada. Não fiz nada, Caio, absolutamente nada. Inclusive, até me afastei, porque nesse período eu acabei. O filho de uma amiga minha que eu conheci nesse processo, né? Ela fez uma cirurgia cardíaca e aí veio a morrer e eu fiquei muito frustrada com isso e eu acabei o quê? Me afastando de tudo e de todos, né? Ah, entendi. E aí, quando Luana fez 10 anos, eu comecei a sentir um grande chamado no meu coração, que eu precisava que essa questão da síndrome de Down fazia parte da minha missão de vida, né? E aí eu comecei a escrever um livro.
e eu escrevi o livro Nosso Bebê Nasceu com Síndrome de Down. E agora? Né? E agora? Agora. Então, hoje chegou as muitas famílias, né? E aí, com a pandemia, eu falei, ó, sabe de onde precisamos fazer mais, né? Porque quando a gente começa, a gente quer fazer mais, quer fazer mais, quer fazer mais. E aí, com a pandemia, eu falei, ó, eu preciso me aparecer mais, porque a gente precisa ser aparecidos, né? Sim, E sim. aí começou esse processo, né, das lives. E aí, onde eu comecei a conhecer famílias, inicialmente era só pessoas com síndrome de Down, e aí acabou aumentando o diagnóstico, Deus foi iluminando, iluminando, e hoje, cada semana, a gente traz diagnósticos diferentes, né? E Aham. assim, eu amo quando vem pessoas com a história de diagnóstico da síndrome de Down, porque é o que eu entendo, o que eu sei, mas eu amo também quando é diagnóstico que eu não conheço, porque a gente aprende, né? E se a gente abraça a Sim. inclusão social, a gente precisa conhecer um pouquinho de cada coisa, né? Eu tenho Aham. certeza, vocês vão contar aí a história de vocês. Será que vocês conheciam a síndrome de Down antes do Miguelzinho aparecer na vida de vocês, né? Não, Então, pois eu é. com Então, assim, eu quero certeza que vocês não. comecem a falar um pouquinho, porque a Luciana gosta de falar. Se der ousadia, a Luciana fala demais. Mas aqui hoje é para a gente ouvir mais, né? E eu queria que você se apresentasse. Hoje a gente vai ouvir uma hora a Caio, uma hora a Alessandra, né? Vocês se dividem aí, que horas que cada um vai falar, o que querem falar, mas assim, que seja algo bem legal, que vocês tragam essa lembrança, né? Porque a gente revive aqueles momentos, né? E hoje a gente está aqui justamente para isso, para reviver aquele momento lá em 2019, né? Onde tudo começou. Conta pra gente aí quem é essa família linda. Tá travando? Vocês estão me ouvindo bem? Tá Sim. legal Tá, aqui. tá. Então tá, eu também estou ouvindo. Paty, veja se não é a sua internet, porque eu estou ouvindo bem e eles estão ouvindo bem também. De repente é a sua, viu? Mas fale aí um pouquinho de vocês. Bora se conhecer mais agora para eu saber quem é com quem eu estou falando, né? Ninguém vai me enganar agora. Sim, vamos lá. Pode ir. Eu sou a Alessandra, sou esteticista. Sim, uau. Conheci o Caio na igreja. A gente se conheceu na igreja, Sim, né, mãe? A gente se conheceu na igreja. Na verdade, eu me apaixonei pelo filhinho dele, né? sim. Aí, isso, eu primeiro se apaixonei pelo Ah, filho, né? ah, então Dani é filho. Pelo Então Dani, Dani é filho o de só só do de Caio. Caio, certo. Isso, Sim, só do Caio. sim. Aí a gente começou uma amizade. Aí a gente começou a fazer estudo bíblico. Ele me Sim. ligava, a gente fazia pelo celular mesmo, pelo WhatsApp. E mal sabia eu que era com outras intenções também, né? Ele Mas estava me Caio, ajudando. colocando estudo bíblico no meio, né? Mas enfim, Deus É, aprova isso. Deus aprova, Deus Deus Deus, aprova. abençoe. Deus está nos unindo. Com Aí foi daí que a certeza. gente foi se unindo, se conhecendo. Aí até a gente começou um namoro. Sim, que legal. Aí eu já tinha um Boa sonho forma de de ser mãe. começar, né? Isso. Eu já tinha um sonho de ser mãe. Aí quando eu comecei a namorar com o Caio, já falei, ó, eu tenho um sonho de ser mãe, porque eu já tô numa idade, aí já tô meio velhinha. E todo mundo falava assim, Aline, quando você vai ser mãe? Você Uhum, vai ser mãe ou vai ser vó? Né? Todo mundo uhum, me zoava. Minhas primas, então, principalmente. uhum. Eu já deixei claro para ele, ó, eu quero ser mãe, né? Só que aí eu me emociono um pouco. Tá? Eu sou meio chorona, já vou falar. São duas, viu? Fique tranquila, Eu meu amor. tenho, eu tenho ovário policístico, meu útero era invertido. Então, assim, para mim, eu nunca seria mãe. Mas eu coloquei na Sim. minha cabeça, eu vou ser mãe de qualquer jeito. Aí eu falei para ele, você adotaria comigo? Né? Porque eu vou ser mãe de qualquer jeito. Aí vinha um mês, aí nada de grávida. Aí vinha Uhum. outro, ficava triste, chorava. Já tô Sim. chorando, né? Normal. Ai, E Mas é o legal assim, de tudo a gente fica na expectativa, né, Ale, de muito eu também grande, tive nossa, ovário policístico. muito grande. A Mas expectativa era enfim. todo mês, era uma expectativa. Pois é. Aqui em casa era assim, eu já namorava querendo fazer o exame no dia seguinte para ver se já estava grávida. Era mais ou menos assim. Era. e o legal de tudo Ai, que isso, Lu, beleza. é Sim, que ela se cobrava muito, sabe?
E a hora que a gente percebia, calma, amor, vai acontecer, vai acontecer. Sim. E ela se cobrava demais, ela queria muito ser mãe, quero ser mãe, quero ser mãe. Eu cuidei de todos os meus sobrinhos, agora eu quero cuidar do meu menino, da minha menina, eu quero Aham. cuidar do meu filho, né? Então ela se cobrava bastante nisso. E eu acho que quando ela deixou de se cobrar, Eu aí, desisti, eu falei, deixa pra lá. Vamos Porque o adotar, emocional pesa porque mãe de muito, né? qualquer jeito, O emocional mãe de pesa. qualquer jeito. Aí falei, vou começar a ir na academia, fazer umas massagens. Aí tô indo lá na Aham. massagem modeladora com a minha amiga Daia. Lá a gente colocava a corrente russa, vários aparelhos, mal sabia eu que já estava grávida. Aham. Eu Pois é. estava grávida e fazendo um monte de coisa, mas Deus cuidou. Pois é. Porque Deus sabe bem, né? A hora, às vezes a gente fica na expectativa, na ansiedade e só faz atrapalhar. E É assim, nada é verdade. no tempo da gente, tudo é no tempo dele, né? Então, filha, quando tem Foi que que a gente ser, aprendeu. Foi a nossa primeira lição, foi essa. pois é. De muitas, né? Porque a vida toda a gente vai tomando lições, né? Tendo lições de vida. E aí, como é que foi quando descobriu que estava grávida, né? Porque foi uma grande expectativa na vida de vocês, né? E aí, quando pegou Nossa, lá o nem fala. positivo, como é que foi essa Eu questão? fiz exame, não tive coragem de abrir. Aí fui na casa da minha prima, da Vanessa, ajudei ela a fazer o serviço lá correndo, né? E eu naquela ansiedade e querendo abrir, mas não tinha coragem, né? Acabamos de fazer tudo que tinha que fazer e uma outra prima minha já tinha pedido para eu fazer o exame. E me Sim. ligando, brava comigo. Aí eu pedi para Vanessa abrir. A hora que ela abriu, ela gritava, ela chorava, aí começou ela a chorar, eu chorar, foi uma alegria. Aí eu fui tentar fazer surpresa para ele. Só que eu acho que ele não gosta muito de surpresa. não A gosto. surpresa deu errado. Deu errado. Foi uma comemoração do aniversário, ele estava próximo do meu aniversário também, e aí ela me entregou o papel, eu falei, não, mas é verdade isso? Eu não acreditei, eu não sei. Foi um sentimento Aham. meio confuso ali na hora. É que eu via tão bonitinho, né, na internet, aquelas moças que fazia, colocava o sapatinho escondidinho, o marido Isso. estava todo contente e ele fez cara de Eu não estava nada. nem acreditando. Eu abri e falei, é verdade isso? E era verdade. Aí nós começamos nossa gravidez. Pois Onde é. eu Aí tudo senti os começou. desejos, Isso. Sim. Engraçado que Aqui em ele casa também sentiu foi assim, desejo. Caio. Meu marido que sentia os desejos, mas ele realizava os meus também. e aí nós começamos E a o nossa pré-natal? caminhada. E o pré-natal, como é que foi? Olha, Aí eu tive uma começou o gravidez pré-natal. perfeita. Comecei, foi tudo lindo, perfeito. Todos os exames que tinha que fazer, eu fazia. O médico falava assim, mãe, esse exame não é obrigado, mas é legal fazer para a gente ver como está o órgão do bebê. Não, doutor, vamos fazer. Eu fiz exame ultrassom morfológico, com Doppler, tudo que falava que tinha que fazer, eu fiz. E tudo deu perfeito. Não senti Sim. nada, não senti vômito, não senti nada, foi perfeito. Ainda eu até achei assim, vou engravidar, vou emagrecer um pouco, né? Porque toda gravidinha tem aquela vontade de vomitar. Falei, bom, vou dar uma emagrecida, né? Ah, Mas nada. olha a Tudo que eu preocupação comia, dela, eu Caio, tá ficava. vendo? É, Ô, Caio, a Elisângela de Paula, não sei se é parente de vocês, amiga, tá aqui dizendo que você ficou É, hipnotizado. foi. Ela estava nessa festa, eu não tive reação. ela Eu não tive. ajudou. Então, assim, durante a gravidez, eu sempre falo para ela e falo para os meus amigos, né? Para a mulher Sim, estar grávida, ela já começa a cuidar do bebê ali, a partir do primeiro positivo, sim, estar grávida. sim, Para nós homens, são 9 meses que nós temos que cuidar da mulher, né? De todos os sentimentos, de tudo o que ela passa nesse tempo. Então, assim, sim, ela já começou essa conexão com o nosso bebê ali, ó, a partir daquele sim. E eu tentei, como pai, como esposo, cuidar dela nesse período. Mas realmente foi uma gravidez Super maravilhosa, tranquila. tranquilo. nunca reclamou de nada, Não, sempre acordou disposta, nunca teve Que um maravilha, né? nada assim para reclamar. foi perfeito. Até uma semana antes do nascimento do bebê. Aí eu Sim. comecei a passar Por quê? mal. Porque o que foi que aconteceu uma semana antes? Já a Eu confirmação foi? percebi, eu percebi que eu estava perdendo líquido. Eu ia no médico e falava, Sim. doutor,
a minha calcinha sempre tá molhada. Ele falou assim, é Sim. normal a mãe ter um escape do xixi e tal. Eu falei, mas eu sei quando era xixi e quando não era, né? Uhum. Mas o médico falava que era normal, então estava normal. E aí foi se passando mais uma semana. E começou as contrações muito fortes. Aí teve um domingo, eu fui para o hospital. Eles viram o batimento do bebê, tava tudo ok. Mas aí na segunda-feira, a gente foi no médico, né, amor? Aí ele pediu um exame, e no exame constou que eu estava perdendo líquido. Aí a gente teve que fazer uma cesárea com urgência, né? Que o neném estava Sim. sem um E líquido. até então, Entendi. nós não sabíamos nada de Nada. diagnóstico. Assim, Nada desse eu tal como do pai, diagnóstico, hein, Caio? Nada do tal. nada do tal do diagnóstico. Eu como pai e ela como mãe, nós estávamos na expectativa de tá perdendo líquido, vamos fazer o nosso bebê vir e com Sim. saúde, um bebê, para nós, um bebê normal, igual todos sempre Sim. pensam, né? Até que chegou o dia do nascimento do Miguelzinho. Dia 6 de dezembro de 2019, não foi isso? Isso. 6 de dezembro de 2019. Gravei a data porque foi a data que eu escolhi para meu filho nascer. Dia 6 de Olha, dezembro. Só que ele nasceu dia 1º. ele não quis. Não quis ser dia 6, aí ele é 1º de dezembro. E aí, como é que foi esse parto? Como é que foi tudinho? Foi cesáreo? Foi Muito normal? tranquilo, não foi cesárea. Todo mundo Sim, falava da tal anestesia e eu fui com muito medo. sim. Confesso que eu estava com muito medo, mas chegou na hora eu não senti nada. O meu parto foi excelente, minha cesárea foi perfeita, eu não senti nada. A hora que o meu bebê nasceu, eu falei assim, eu não vou chorar, né? Só que no primeiro chorinho dele, eu já Ah, desabei, né? não tem E a hora como que não eu vi a chorar. carinha dele, mais ainda. Só que como Uhum. eu estava meio, né, tonta da anestesia, eu não estava escutando nada, só escutei meu bebê. Sim, Aí ele já escutava o médico falar alguma coisa, né, amor? Você podia É, mostrar para nós? na hora da cesárea, assim, para mim, foi uma hora já meio tensa. Miguel nasceu, demorou muito para chorar. Miguel sim, não chorava, nós não escutávamos o Miguel. Eu, pelo menos, ela estava ali na expectativa de querer ver ele. E o pediatra do nosso lado perguntava para o doutor: os pais já podem ver o bebê? Perguntou por 3 vezes: os pais já podem sim. ver o bebê? Aí o Miguel chorou. E veio até nós, mas ele estava Mas foi bem muito roxinho, foi rápido. bem rápido, estava Aham. bem roxinho. E aí logo já levaram E ele, quando porque vocês olharam, vocês não perceberam nada de diferente. nada, Aparentemente nada. nada, né? Não. Porque Depois a aparece, gente. nasce inchado, né? A gente acha que tudo faz parte do parto, né? Nascer assim mesmo, né? Exatamente. Isso, tudo faz parte do processo, nós achávamos, né? Tudo é processo. Isso. Só que aí eu não imaginava que a minha parte como pai começaria já no primeiro minuto de vida do meu menino, Sim, do Miguel, né? O médico, depois que levou ele para fazer toda a sucção, a limpeza do bebê, me chamou na salinha do papai e aí começou assim para mim aquilo que era momento de alegria para mim, para aí ler, para o começou a Dani, jogar. já começou a cair coisas para mim, né? Porque ela ainda estava anestesiada naquele momento Sim, de recuperação dela. O médico me chamou na salinha do papai e falou: você é o pai do Miguel, você é o pai do bebê que acabou de nascer. Ele está tendo algumas complicações, ele não está corando, ele ainda está bem, bem roxinho. E eu acho que ele nasceu com mongolismo. Aí eu sim. falei, mongolismo, desculpa, doutor, não sei o que é. Desculpa até a minha ignorância, mas eu não sei. Aí ele começou a tentar me explicar um pouco. Falou Sim, algumas características, né? Narizinho mais apertadinho, olhinho mais puxadinho. E ele falou, mas eu só vou lá ver como ele tá, porque ele não estava bem, e já volto te chamar. Aí eu sim. saí da salinha, ele voltou com o bebê, e logo ele me chamou. Só que nesse momento em que eu saí da sala do pai, eu fiquei sentado na sala de espera e eu pesquisei o que era. O que é Eu já ia mongolismo, te né? perguntar isso. Você estava com o celular? Porque se tiver o celular, a gente vai logo É, pro Google, né? isso, eu estava com o celular e aí eu fui pesquisar, né? Já que o doutor não conseguiu me explicar o que é, Sim, o que será isso?
Mandei para minha irmã o mesmo nome que ele tinha me falado e ela pesquisou também lá no serviço dela. Aí ela voltou com a resposta que eu já tinha visto. Ela Sim, falou, cara, você sabe que mongolismo era lá em 1980, eles chamavam por causa das características parecidas com os mongols. Aí eu falei, eu tô isso. vendo aqui. Eu falei para ela, meu filho pode ter síndrome de Down. Aí ela falou, isso, foi isso também que eu pesquisei aqui e eu vi. E aí a hora que ele me chamou na sala, eu falei, doutor, você está falando sobre síndrome de Down? Aí ele falou, isso, o mongolismo e a síndrome de Down é a mesma coisa. Eu falei, então tá, síndrome de Down, eu sei o que é. E aí começou todo esse processo, né? Ele chegou em mim e falou, mas além da síndrome de Down, eu acho que ele nasceu com um problema cardíaco. Se você quiser fazer o exame de eco para saber se ele tem um problema cardíaco ou não, você faz, mas fica a seu critério. Custa R$ 300, você paga e a gente faz. Se eu não conseguir pagar também, a gente não precisa fazer, e aí a gente vê o que acontece. Então, assim, o tratamento naquele momento eu achei que foi muito difícil. Muito difícil para mim, que estava esperando um parto, o meu filho vai para o quarto, a minha esposa chega e a gente pega ele, coloca no colo do Dani e vamos junto para casa. Mas não foi assim que aconteceu. Então eu saí Sim. correndo do hospital, peguei um cartão do meu avô emprestado, fizemos o exame, e aí nós detectamos o problema cardíaco. Ele tinha 3 furinhos no coração. Sim, E aí começou uma batalha, porque o que eu pensava? Como falar para ela daqui a pouco, a hora que ela vir para o quarto? sim. E aí ficamos nesse impasse, né? Esse é o grande impasse, né, Caio, do homem, né, do pai, quando recebe essa notícia. E o que eu acho pior de todas as situações é da forma como é dada a notícia, né? Eu digo Sim, para vocês assim, a grande maioria dos pais, né, da família que vem aqui contar, geralmente é a mãe que está aqui, né, contando comigo, contando para as pessoas a história. E quando se fala, né, da forma como se recebe essa notícia, a gente vê o quanto essa forma impacta na vida das pessoas, sabe? E assim, infelizmente, a gente vê o quanto os profissionais estão despreparados para dar uma notícia desse tipo. Porque assim, hoje, Miguel já tem o quê? Vai fazer 2 anos, né? Já tá virando um rapazinho, você já conhece, né? 1 ano e 6 meses ontem, né? Ele fez, né? E, 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 então, assim, ó, você já conhece bem hoje a síndrome de Down. Apesar de ser pouco tempo, você já conhece bem o que é a síndrome de Down, né? Então, assim, a gente vê que não tem nada de mongolismo, né? Mongolismo nada. é quando ninguém se sabia o que era aham, entendível. Mas hoje, a gente vivendo no mundo que a gente vive hoje, com tanta tecnologia, né? E a gente vê um médico dando a notícia para um paciente que o paciente é mongoloide, que o paciente tem mongolismo, que o paciente não vai andar, que o paciente vai vegetar, como teve várias mães aqui que ouviu isso. Infelizmente, seu filho não vai andar, infelizmente, seu filho vai vegetar. Então, isso é um absurdo. Isso dói o coração da gente como mãe, né? Da gente até como ser humano, porque não precisava nem ser, eu nem precisava entender o que era síndrome de Down, né? Mas assim, dói o coração da gente e a gente vê isso. E muitas pessoas hoje passam por um luto pelo diagnóstico por conta da forma como os médicos deram a notícia. Não Também. é em si pelo diagnóstico. Claro que a gente toma susto sim, porque a gente não sabe o que era. Não sei se vocês tinham conhecimento sobre o que era a síndrome de Down. Vocês sabiam o que era a síndrome de Down antes do Miguel? Muito pouco, por muito cima, pouco. assim, né? Nada aprofundado do que era realmente. E geralmente o que a gente conhece, porque assim, há 13 anos atrás, o que eu conhecia da síndrome de Down eram as piores coisas, né? Sim, O que eu conhecia eram as piores coisas, né? Então, assim, hoje não é mais aceitável um Não. diagnóstico dessa forma, né? aham, Eu digo para vocês assim, ó, que eu faço parte de um grupo, eu conheci umas mães aqui na minha cidade, que eu moro aqui em Salvador, e, e a gente cria muitos projetos, né? Para a gente poder estar levando essa inclusão, essa forma mais amorosa de se dar uma notícia, né? Eu sempre falo assim, a gente como mãe, como pai, a gente sabe a prática de o que é ter um filho com síndrome de Down. O médico ele pode saber a teoria,
Mas, assim, esse médico, me desculpe estar falando assim dessa forma, não precisa a gente citar nome, não quero nem saber quem é, não, não interessa, mas, assim, a gente vê que é um profissional que ele nem a parte teórica da situação ele sabe, ele não sabe nem o que é síndrome de Down, né? Então, assim, que médicos é esse que a gente tem hoje na nossa saúde, na nossa medicina, né, nos nossos hospitais do Brasil, que estão dando um diagnóstico dessa forma, né, para as pessoas. Então, isso é realmente doloroso ouvir. Então, assim, eu falei assim, não, a gente precisa fazer alguma coisa, porque a gente tem essa missão, a missão é nossa, né? Então, assim, a Sim. gente precisa orientar. E a gente criou um projeto, Diagnóstico com Mais Amor. E, assim, quando a gente realmente começou a colocar em prática, foi agora, na pandemia, né? Onde eu entrei em contato com todos os hospitais aqui de Salvador e falei do projeto, todos se interessaram para que a gente possa estar levando o que é a síndrome de Down. E juntamente com outras deficiências, né? Porque eu estou falando, porque eu sei falar hoje sobre a síndrome de Down. Eu sei pegar qualquer profissional hoje e falar sobre isso. Esse momento do diagnóstico, como é importante a gente ter esse acolhimento, né? Então, esse projeto veio com essa intenção. Infelizmente, com a pandemia, a gente não pôde se direcionar ao hospital para poder ter, né, dar palestra para os profissionais, para toda a equipe, né, não só os médicos, mas como a linha de enfermagem, né, toda a assistente social, né, tudo isso. Então, assim, é um projeto que a gente realmente quer colocar em prática e não vai ser só aqui para Salvador, não. A gente precisa de pessoas que realmente abraçam esse projeto para levar para qualquer lugar do país, entendeu? Para a gente poder realmente acabar com essa forma triste, dolorosa que os médicos ainda vêm dar notícia. Porque vocês foram em 2019, gente, 2019 foi ontem, Foi né? logo ali. Foi logo ali, isso mesmo, Lê, foi ali. Então, assim, imagine, gente, né? É E para inadmissível um nós, negócio desse. e para nós, Lu, é assim, um mês antes do Miguel nascer, o meu pai faleceu. O avô dela, 10 dias antes, nós perdemos o avô dela. Então, o Miguel era aquela esperança que nós tínhamos de vamos Sim, mostrar que a vida vai ter que dar aquele up a partir sim. do Miguel. Que a E o vida faz Miguel, sentido, né? sim, sim. Então, assim, nós tínhamos nós queríamos nos apegar nisso, né? Sim. Depois das perdas que nós tínhamos. E aí, a partir do momento que falaram, ó, o Miguel tá saturando menos, a saturação dele não tá legal, ele realmente tem um problema cardíaco, que vocês vão ter que ficar atentos com isso, e talvez ele tenha que ir para UTI, para neonatal. E isso Sim, só o Caio escutando, isso só o Caio tomando lá fora, né? Eu falei, como que eu vou falar isso para ela, cara? Tudo que aconteceu com o meu pai está acontecendo com o meu menino. sim. Ela acabou de 10 dias atrás perder o avô. Então, como que eu vou passar isso para ela? Só que eu tinha a responsabilidade de falar para ela antes do médico falar. Eu tinha Sim, isso comigo. Eu preciso falar para ela claro. antes que o médico fale. Porque se ele falar da mesma forma, eu não sei como que ela vai reagir. Aham. Até que ela chegou no quarto. Aí eu quero que ela conte para você como que Como é que foi essa. foi nesse momento? Compartilhe com a gente. Então, Relembre desse momento. eu cheguei no quarto, né? Ansiosa para ver o meu menino. Até que eu Claro. passei pelo quartinho onde ele estava, eu vi ele embrulhadinho e tal. Mas esse Miguel nunca que vinha pro quarto. Espere nada, né? Falei, nossa, mas que demora. E lá ansiosa. Aí daqui a pouco vem a enfermeira com a roupinha dele. Aí eu falei assim, amor, pega a roupa do Miguel que não serviu, porque a gente sabia que era um bebezão. Eu falei, amor, Aham. a roupinha do Miguel não serviu, pega outra. Aí ela contou para nós que o Miguel estava indo naquele momento para UTI e que lá ele não ia precisar das roupas, porque lá ele Sim. ia ficar Com a com todos roupinha do hospital. as roupinhas do hospital e tudo. E aí a partir do momento em que a enfermeira ela teve muita empatia com a gente, porque ela É, contou e chorou junto com nós. Sim. Ela começou a falar e ela começou a chorar junto com a gente no quarto ali. É uma E aí diferença eu, intensa, né? Quando a gente tem sim, um profissional sim. sim. assim com a gente.
E aí, nesse gancho, eu contei pra ela, amor, ele tá com um probleminha no coração, por isso que ele tá indo pra lá. E os médicos acham que ele tem também síndrome de Down. Não é nada certo, mas as características dele é de um bebê que tem síndrome de Down. E aí eu olhei para ela, ela olhou para mim, ela falou: a síndrome de Down não é o problema. Vamos cuidar do coração do nosso bebê. E aí começou a nossa luta, a nossa batalha. Aí depois eu só me tranquilizei um pouquinho mais depois que eu fui ver ele. Eu achei que eu ia me tranquilizar, né? Uhum. Mas a hora que eu cheguei para ver ele na NEL, ele estava cheio de aparelho para respirar, é, com sondinha no braço, vassoro. Aí eu vim mais desesperada ainda. Chorei muito, muito, muito. E aí passou o dia, aí quando foi no outro dia, acho que na verdade nós passamos a noite rezando, né? Aí Sim, eu falei pra ele, amor, a gente não vai chorar mais, porque o Miguel é tão pequenininho, ele tá lutando pela vida. Então a gente não sim. vai chorar. E aí vocês dormiram, vocês dois, no hospital. O Caio dormiu Isso, com você. dormiu, ele ficou comigo. Sim, Aí a partir daí não choramos mais. Aí todo dia sim. eu ia lá ver ele, dava os parabéns pra ele, porque todo dia ele tava tendo uma vitória. Então eu chegava e falava, filho, Reagindo, parabéns. né? Isso. Falei, parabéns, você é guerreiro, você vai conseguir. E cada dia que eu ia lá, ele estava sem um aparelho. Cada dia que eu ia lá, ele estava melhor, ele estava Sim. respirando sem um aparelho. Então, todo dia que eu ia, eu dava parabéns e pedia para ele continuar lutando. É o que a Só gente que eu pode tive meu. fazer, né, Lê? É. Só que aí, a hora que eu parei para pensar do Down, né? Falei assim, nossa, eu vou ter um bebezão por muito tempo, né? Só que É o que a eu gente pensei um pensa. pouquinho, eu fiquei com um pouquinho de medo assim, Sim, de. normal. Meu filho vai ser muito amado por mim. Falei, isso é Uhum. certeza, ele vai ser muito amado. Mas eu pensei assim, e quando eu não estiver mais aqui? Será que vão cuidar dele? É o que eu pensava lá na frente. Uhum. Essa preocupação toda mãe tem, todo pai tem, né? Independente da síndrome ou não, a gente tem esse medo. Mas claro que com a síndrome a gente tem mais, porque a gente sabe que eles vão ter mais dificuldades, não? Não que eles não vão Sim, ser sim, independentes, eles podem sim, aí vai depender da gente, como pai, como mãe, né? Dessa criação ser sim, exatamente dando autonomia para eles, né? E esse medo, Leo, eu acredito assim que é bom a gente sentir esse medo, para que esse medo a gente sempre lembre dele e nos ajude na forma como a gente educa nossos filhos, né? sim, Então a gente precisa sempre lembrar daquele medo que a gente sentiu, para que esse medo nos impulsione, né? Para a gente realmente ter uma educação da forma que realmente tem que ser. Porque o Miguel, ele vai exatamente. fazer tudo que qualquer criança faz. Ele vai ser um adulto que Sim, qualquer um faça, cada um nas suas exatamente. limitações, né? Exatamente. Então é importante a gente trazer isso. E Lu, é interessante que assim, o Miguel passou 13 dias na Mel, com profissionais fantásticas, nós não temos o que reclamar Foram Sim, das anjos doutoras sem que asa. cuidaram dele, das enfermeiras que cuidaram dele, nós não temos o que reclamar. Só que nós estávamos em um final de ano, então logo sim, viriam as festas. A nossa ansiedade para nós vendo o Miguel reagir, com 13 dias ele saiu da UTI e foi para o SIM. Então pois nós é. falamos, Mês de dezembro, né? Natal. mês de Sim, dezembro, é. E aí nós estávamos já pensando, o Miguel está bem, já está amamentando. Quando será que ele vai para casa? Será que nós vamos Sim, passar o Natal juntos? Será que não vamos passar o Natal juntos? E aí calhou com férias de médicos, com férias de enfermeiros. Chegou próximo do Natal, nós achávamos que ele teria alta. sim. Mas aí o médico que estava cuidando dele
estava de férias. Ele não pôde sair no Natal. A festa de Natal aqui na casa dos pais da Lê é a maior festa do ano. É a festa em que a família inteira se reúne. Ainda não tinha pandemia. Para mim também, o Natal é uma festa muito importante pra gente. Era a A festa do família, meu né? avô. Sim, E esse Natal, então, nós passamos, eu sem o meu pai, ela sem o vozinho dela, e nós dois sem o Miguel também. E o Dani sem o Miguel, porque o Daniel com o Miguel, assim, é um grude. Eles têm uma conexão muito boa, eu muito vi boa. pelas fotos, né? É o Tatão, né? É, o Tatão. Já tá até falando, Tatão, já. Então, assim, o Daniel também tinha uma ansiedade. Eu quero ver ele, eu quero ver ele. Criança não Sim. podia entrar naquela ala do hospital. Ah, nós demos um jeito, o Daniel conseguiu entrar na UCI, ele pegou o Miguel no colo, pedimos autorização na diretoria do Sim. hospital, para os diretores. O Daniel pegou o Miguel no colo naquele momento ali de internação. Só que o Natal ele não passou com a gente. Sim. Vocês foram em casa e ele na UTI. Isso. Isso. E ele lá nos cuidados dos médicos, né? E aí chegou o dia 31 de dezembro, dia da virada, nós fomos, e agora? Pois Né? é. Virada de ano que vem. Chega! Na Chega! virada ele teve alta, graças a Deus. Nós temos que Foi agradecer dia também ao mãe 31, enfermeira. foi dia Foi dia 31 31. a alta dele? Isso. Gente, que Então, assim, emoção que vocês sentiram, hein? Misericórdia. Demais. ele tinha no dia 6 de janeiro de 2020 um exame para fazer, para ver como que estava a parte cardíaca, porque ele não precisou fazer cirurgia, Sim, os furinhos fecharam fechando. com os remédios que ele estava graças a tomando. Deus. Né? Sim, E aí o médico falou, assim que ele fizer esse exame, eu dou alta para ele. Só que a hora que a enfermeira viu qual era o exame, ela falou, eu preciso falar com o doutor, porque esse exame aqui ele só consegue fazer se ele tiver de alta. sim. E aí ela conversou no dia 30 à noite com o doutor. Nós chegamos dia 31 lá para ver o Miguel. E ela falou para nós, o Miguel tá de alta, esse exame é vocês quem tem que levar, não é o hospital. E aí nós catamos nosso bebê e saímos correndo com ele do hospital. Não porque eles estavam tratando mal, mas porque nós queríamos É, Né? quer estar logo com ele em levar pra casa. casa, né? Conhecer o É, quarto, conhecer o becinho, tudo aquilo que a gente isso. arrumou, tudo. Meu Deus. Nós sentíamos falta de vir para casa e não dormir uma noite inteira. Sim, Hoje eu já não tenho mais saudade disso. Hoje eu quero dormir a noite inteira. Mas naquela época a gente queria trazer ele para casa para não dormir uma noite inteira. Para ficar vendo ele respirar. Para juntar ele e o irmão dele logo. Para os dois ficarem juntos, ficarem próximos. Então, no dia 31 nós conseguimos... Nós passávamos de casa em casa fazendo surpresa Fazendo surpresa. para os parentes. E a primeira se casa que ele mostrando, foi da se Vanessa. mostrando, né? Isso, já começou. Ó, Já. a Vanessa tá aqui dizendo que quase desmaiou quando ouviu o Foi, portão. foi na casa dela. Ela que abriu o exame, ela que, né, foi a primeira a saber que eu estava grávida, Sim. primeiro do que eu, e foi na casa dela que ele foi a primeira vez também. Ela cuidou da gente nesse tempo de hospital. Isso. Porque nós saíamos, íamos para casa dela, fazíamos o nosso almoço, a nossa janta, Sim. depois que a gente ia para casa. Então, assim, tem muita gente que nós temos que agradecer. Só que eu ainda não descobri quem foi. Eu ainda não descobri quem foi que contou que o Miguel estava vindo para nossa cidade, para o Turvo, né? Eu ainda preciso descobrir isso, Lu. Ainda tem isso, é? Tem, porque assim, nós íamos Estragaram a fazer surpresa. surpresa para todo mundo aqui, mas contar. Alguém contou. Sim. De Não alguma descobri. forma aí. Será que não foi o Miguelzinho que contou? Tô indo de Será? algum jeito. Deu aquela palpitação no coração do Deixa pessoal. Pois é. Mas que bom, agora sim. Fiquei feliz em saber agora, porque eu pensei que ele ia precisar fazer uma cirurgia cardíaca. Quer dizer, então, que os furinhos fecharam. Então, ele não vai precisar. Não. Meu Deus, que notícia boa. Gente, porque assim, ó, Foi maravilhoso. o que eu digo assim, ó, com a boca cheia de dizer, o grande problema da síndrome de Down é o problema cardíaco, né? Sim. Exatamente. Porque fora o problema cardíaco, eu digo assim, minha filha tem 13 anos, Luana, desde a gravidez eu já sabia que ela não tinha problema cardíaco, né? E assim, isso foi uma grande tranquilidade pra gente. Então, assim, quando eu vejo uma criança, né, assim como o Miguel,
que não tem problema cardíaco, não tem problema algum, né? E assim, eu digo para vocês, né, hoje, depois que tudo passa, como essa situação que vocês passaram, né, desses furinhos, né, tudo que aconteceu com o Miguel, como isso fortaleceu vocês a aceitarem de forma tão amorosa a questão da síndrome de Down, porque a síndrome de Down para vocês não era um problema, né? Vocês concordam comigo que, assim, se de repente Miguel não tivesse problema cardíaco, né, assim como a minha Luana, não tivesse, de repente vocês tinham se abalado mais pela síndrome de Down, né? Pela questão de não saber, pelo desconhecido, mesmo que vocês fossem lá pela internet. Né? É o medo, porque é o medo do novo, a gente não sabe o que é. Só que na situação de vocês queriam seu filho com saúde. Vocês não queriam seu filho na UTI, não queriam com problema de coração, não queria nada. Síndrome de Down, ó, pouco importava. Sim, sim. E assim, eu não sei o que é ser mãe de UTI, mas assim, eu confesso que eu sofro quando eu vejo cada história, porque a empatia faz parte da minha vida. E quando eu fecho meus olhos, eu imagino, naquela época, 13 anos atrás, eu em um hospital. E eu não UTI com minha filha, meu Deus do céu, eu não consigo nem imaginar a dor, o sentimento, o sofrimento que vocês passaram, entendeu? Nós passávamos esse sofrimento com mães e pais aos nossos lados e os filhos também lutando pela vida e eles naquela resiliência de eu vou conseguir, o meu filho vai sair daqui, e nós falamos, não, seu filho vai sair, o nosso também, eles vão se encontrar lá fora. Então, assim, é uma batalha muito grande. O bom é que não era tempo de pandemia, nós conseguíamos ficar com o Miguel às 7 da manhã às 11 da noite. O tempo que nós precisássemos, nós poderíamos... E não é o caso das crianças que estão hoje internadas, né, Caio? Não é o mesmo caso das crianças de hoje. Tem algumas crianças hoje que a gente acompanha, porque, assim, as redes sociais nos permite isso, da gente se aproxima de várias famílias. Assim como a gente está se aproximando, né, desde um tempo já, a gente já se acompanha, mas depois dessa live, vocês vão ver que é mais intenso, né? Quando eu vou ver uma postagem do Miguel, vai ser diferente agora, depois que a gente passa a se conhecer. É muito diferente. E a gente começa a acompanhar outras crianças. A gente vê que tem crianças hoje do nosso meio que estão internadas, né? Então, assim, a gente está passando por um processo aqui em casa de oração intensa pela Laurinha, pelo Yuri, né? Que são crianças que a gente sabe que estão internadas, pela Sofia, são crianças com síndrome de Down que estão hoje na UTI. E mais difícil é saber que o pai e a mãe estão em casa, porque não pode estar no hospital por conta da pandemia, né? Exatamente. Então, assim, isso é sofrido por um pai, sofrido por uma mãe, né? E nós, Lu, quando a gente veio para casa com o Miguel, não tínhamos o tal diagnóstico ainda. Nós só tínhamos o que o médico suspeitava, o que o médico achava. Aí nós saímos do hospital... né? Até então era o mongolismo ainda, né? O mongolismo. Aí nós saímos e fizemos o cariótipo. Só que nós tínhamos já conversado que se ele tiver realmente a trissomia do cromossomo 21, nós vamos fazer um Instagram para o Miguel. E o Miguel vai contar a sua história, vai contar a sua jornada e vai mostrar para o mundo que dia a dia. Ele é normal, igual a todos. Ele tem, sim, a síndrome de Down, mas que ele é normal, igual a todos. E a partir do momento em que nós pegamos, né, o diagnóstico, nós montamos o Instagram dele e começamos a contar a jornada do Miguel. E que bom, né, que vocês disseram sim pro Instagram. Tem uma coisa, Caio, que eu falo sempre aqui, porque tem muitas mães que às vezes conversam comigo, né? Lu, eu tô sendo julgada pela minha família, porque diz que eu tô me aparecendo. Ah, você tá se aproveitando do diagnóstico do seu filho para se aparecer nas redes sociais, né? E a minha resposta é única, assim, deixa pensar que você tá querendo se promover. Se promover não sei de quê, né? Mas enfim, a gente tem que ser aparecido sim. A gente tem que se aparecer sim, porque é através das redes sociais e através do Instagram que a gente se fortalece. Foi através do Instagram que eu vim conhecer a história do Miguel. E é através do Instagram que vocês podem estar aqui contando e ajudando outras pessoas que estão passando por momentos de dor por conta do diagnóstico. Né? Então, assim, a gente precisa sim, né, dizer sim para o Instagram e feliz por vocês estarem aqui. E graças ao Instagram, o projeto Descoberta do Diagnóstico, desde junho do ano passado, está até hoje e não vai parar.
com fé em Deus, não vai parar. Para que a gente possa se fortalecer e conhecer muitas histórias e a gente abraçar uma verdadeira inclusão. Porque é nisso que eu acredito, entendeu? Não adianta a gente querer buscar falar de preconceito e não trazer essa questão do conhecimento. A Dea está aqui falando, pela Lauro, Iris, Sofia. Isso mesmo, Dea. São as crianças que hoje estão internadas, que a gente sabe, né? Pode ter outras aí que eu não sei. Fiquei sabendo essa semana, tem uma garotinha aí com síndrome de Down, que está com leucemia, e a gente precisa se fortalecer para a gente poder fazer uma campanha, assim, para ela, porque ela vai passar disso. É uma prova que nós temos na nossa vida. E a gente precisa se acolher, né? Porque assim como está sendo para essa criança, pode ser minha filha, pode ser o Miguel, pode ser qualquer um, e a gente precisa se acolher nesse momento de dor de uma família, de um pai, de uma mãe, né? E eu acho que é por isso que a gente precisa abraçar as redes sociais dessa forma. Infelizmente, a gente sabe que tem muita gente que usa as redes sociais de uma forma que não é tão legal, né? Mas, enfim, problema deles. O nosso objetivo é outro. É aparecer Miguel, sim, que é lindo demais quando a gente vê aquela última postagem que vocês fizeram do sorriso, aquele sorrisão, né? Então, assim, é isso que nos engrandece em um momento que a gente está passando, né? A gente vai para as redes sociais e a gente vê tanta coisa linda. Eu digo assim, Caio, que na época que eu descobri sobre Luana, meu marido tudo vai para a internet também, viu? Meu marido no seu lugar faria a mesma coisa, pegaria o celular e ia para o Google, né? Na época da gente, ele foi para o Google e você também foi para o Google, né? Mas se você tivesse colocado síndrome de Down, porque você não sabia o nome, mas se você pegar hoje e colocar assim, síndrome de Down no Instagram, o que é que vai aparecer para você? Um bocado de carinha, uma mais linda que a outra. Que é isso? Não, cheio de sorriso, cheio de bocas e caras, né? Então, assim, hoje isso que a gente tem. Muito amor, né? Então, assim, só quem tem, quem convive, entende. É uma delícia. E eu digo para vocês, viu? Se preparem, porque a tendência aí é esse amor só melhorar. Só melhorar. Só aumenta, gente. Só aumenta. E a lição de vida o tempo todo. Nossos filhos, eu não digo só a criança com síndrome de Down, não. A maternidade em si, a paternidade em si, só nos engrandece. E um filho com síndrome de Down, um filho com algum tipo de deficiência, ele nos engrandece pelo fato do que é fora do que a sociedade acha que é normal. E a gente está fora dessa escala. E eu, no meu ponto de vista, eu acho lindo ser diferente. Sabe? Eu acho ser lindo ser diferente, né? Porque a gente começa a olhar de forma diferente para as coisas. Não naquele padrão de que tem que ser tudo igual que a sociedade acha, entendeu? É dessa forma que eu penso, assim. E o legal é que, a partir do momento em que nós começamos a entender o que era a síndrome de Down, recebemos o tal diagnóstico, né? Nós começamos a correr. Então, se o Miguel precisa de estímulo, vamos estimular o Miguel. Se o Miguel precisa de terapia, de fisioterapia, de nutricionista, vamos atrás. Só que o nosso primeiro objetivo, Lu, qual que foi? Mostrar para os nossos familiares que o Miguel era uma pessoa normal. E hoje nós estamos enfrentando o oposto disso. Quando a gente chega e fala, vamos levar hoje o Miguel na nutricionista. Mas para quê? Ele come tão bem, ele se alimenta tão bem. É o efeito rebote. Hoje ele vai na físio, mas ele não precisa, já está gatinhando, já está querendo andar. Já tá... Então, assim, chegou a um ponto que eles conseguem ver com naturalidade o Miguel, e quando nós colocamos para ele esses estímulos, eles falam, mas precisa mesmo? Ele é tão normal, ele é tão igual a todos os outros. É até legal, é até bacana. E como eles aceitaram, É importante isso, né? É importante porque, assim, isso depende do olhar de vocês. Eu sempre falo, assim, ó, que a forma como os pais encaram o diagnóstico faz toda a diferença para a família. Porque a gente é espelho, né, dos outros. E nossos familiares querem sempre o melhor para a gente, né? Então, assim, se um pai, uma mãe vê o filho, né, uma tia, vê o sobrinho sofrendo porque o filho nasceu com síndrome de Down, ela vai sofrer junto com vocês. Mas como vocês tiveram uma postura diferente, com certeza isso influencia, né, no parecer. Nossa família aqui chega até a brigar pelo dia que vai ficar com o Miguel. Eles ficam na disputa. Hoje é meu dia, eu quero ele para mim. Graças a Deus, o Miguel é muito amado. Não só pela minha família, meus amigos. E também no momento que a gente estava no hospital, entrou em oração com a gente.
mandava sempre Sim. uma mensagem de carinho, sabe? Vai dar tudo certo. Miguel é guerreiro, e realmente Miguel foi guerreiro. E, assim, com oração assim, de pessoas que a gente nem conhecia, Sim. né? A gente nem conseguiu agradecer todo mundo, porque foi muita gente orando pelo Mas Miguel. não precisa ler esse agradecer individualmente, né? Porque essa corrente do É, amor chega no coração de todo mundo, isso que é importante, né? sim. Exatamente. E o legal do Isso que é, Instagram também é que a gente sim, conheceu várias pessoas. É, a gente vê até uma mãezinha, né, conversar com a gente, fala assim, ah, seu filho já faz isso, o meu tem Down também, mas ele não faz sim, isso. Sabe? Então a gente acabou ajudando essa sim. mãezinha, a gente conversou para ela esperar, dá tempo ao tempo, é no tempo do Aham, bebê, não é no nosso. Vai ajudando, vai dando amor, que tudo vai dar certo. Eu achava que eu ia ter um bebezão. Hoje eu tô com um aham. moço super independente, sabe o que quer. Quando não é não, ele não quer. É E ele isso tá mesmo. assim. Eu me enganei que eu ia ter um Pois é, bebezão, um mas, mocinho. mas é bom a gente falar sobre isso, porque assim, muitas pessoas acham, né, que assim, vai viver com você por toda a vida, né? A gente tem várias histórias assim, a gente ouve muito, e no decorrer da vida vocês vão ouvir algumas vezes isso. Mas cada dia mais a gente vai tomando na cara, porque às vezes a gente pensou isso também, né? Ah, hoje eu já Assim, penso comigo até namorando já. pois Já achei é, até uma namoradinha já. Já. pois Ele tem é, uma amiguinha que faz físio com ele, a Bia. Eu me sim. apaixonei na Bia. Falei, filha, a mamãe já achou uma namorada pra você. Já tem que conquistar o Olha, pai primeiro, porque eu fiquei agora sabendo que o deixa eu pai lhe é dizer uma ciumento. coisa. Já vou lhe dar uma dica. Não estimule muito, não, viu? Porque senão com 10 anos Não, já né? vai querer namorar. Não estimule, não. É, Não aí vai estimule, perder o não. bebezão dele, É né? verdade. Pois é. Pois é, tenha calma, tenha cautela, porque Luana fica assim, mamãe, eu tenho 13 anos, vai fazer 14 agora em junho, dia 25. Quando é que eu já sou adulta? Quando é que eu vou Ei, casar? Fica com essas perguntas. Então, assim, você é adulta depois dos 18 anos, se você estiver fazendo tudo sozinha, tererê, tererê, aí sim você é adulta. Porque a gente não pode dar corda, não, viu? Porque assim, Ah, a é? Ai, que questão, bom saber, já, ó. porque assim, ó, se acha, né? Tem a questão da inocência, né? É uma criança assim, as pessoas com síndrome de Down, falam assim, muito amoroso, né? É uma criança muito amorosa. Porque é a inocência, né? A questão da malícia, né? A gente tem que ter cuidado com essa questão da malícia. Então, assim, o que muitos boatos que as pessoas falam, né? Essa questão mesmo da sexualidade, é que tem sexualidade aflorada, isso é mito. Na verdade, é porque eles têm inocência, eles não têm malícia. Então, as pessoas, infelizmente, na cabeça, né, do ser humano, do adulto principalmente, tá ali de que é sexualidade aguçada. E não é. É malícia, porque a sexualidade qualquer adolescente tem, é normal. Né? Mas por isso que a gente, como pai, como mãe, a gente precisa orientar direitinho, né? Vocês vão passar por essa fase. Ainda tá cedo. Sim. Mas assim, vai seguindo, não estimula não. Não estimula não, não dá corda para esses molequinhos não, viu? Não vou dar, não. o Dani não conseguiu vir, Lu. O Dani não conseguiu Sim. vir porque tá com a matéria de aula atrasada, então ele não pôde vir. Mas o Miguel tá aí. Se você quiser que a gente pega ele, Ah, eu quero. Ele tá você aí dá uma pertinho? apertão Quero. nele. Virtual. Claro que sim, para a Vamos gente lá. ver. Olha, Caio, tem que ser parecido valer pegar. A gente tem que mostrar, porque as pessoas precisam Uma, entender o que de fato é a síndrome de Down, né? uma coisa assim que me atingiu muito uma vez foi uma mãe chegar em mim e falar: Nossa, o meu menino perguntou o que é que o Miguelzinho tinha. E aí, Sim, e aí eu falei que ele tinha um probleminha. E isso, assim, doeu aqui na ferida do pai, sabe? Eu até Uhum. fiz uma publicação em relação a isso, porque a sociedade, assim como o Caio, antes do Miguel, não consegue entender que sim. muitas vezes não é um probleminha, né? Muitas vezes nós estamos taxando as pessoas, nós estamos colocando as pessoas naquele parâmetro de problema e não conseguimos enxergar eles, não conseguimos ver Uhum, eles, não conseguimos estar mais próximo deles, né? verdade. Entender a Mas deixa história, eu te buscar. dizer,
Isso. Deixa eu te dizer, Caio, uma coisa. Sabe por que doeu em você quando você ouviu esse probleminha? Hum, Porque você também já achou que era um probleminha, entendeu? exatamente. E é a partir do momento que a gente vê que não é problema nenhum. Qual o problema que Miguel tem, meu Deus? Aham. Nenhum. Então, quando a E gente aí, internaliza que não existe problema, a gente precisa ensinar essas pessoas, entendeu? sim, sim. E assim, o Instagram do Miguel, eu acho que nós fizemos exatamente para isso. Para Sim. aqueles familiares que estão longe poder também participar, mas para Acompanhar. quem isso, mas para quem está ali, conseguir entender que, poxa, o Miguel é tão normal e tão natural quanto eu fui quando criança, quanto o meu Sim. filho é, o meu neto é, e colocar isso na sociedade mesmo, para que todos tenham esse conhecimento, para que todos tenham essa ideia, para que todos tenham essa noção, né? Sim. E aos poucos a gente vai se livrando desse sentimento. É normal esse sentimento que você teve, né? Dói o coração da gente mesmo. Mas assim, aos poucos a gente vai criando a forma de orientar, né? E assim, eu já Sim, ouvi isso. E eu disse assim, que problema o quê, mulher? Problema é você que tá aí com dor de cabeça. Já teve várias situações assim na minha vida, assim, no meu percurso, e eu levei assim, levei de boa, sabe? Eu lembro uma vez aham, que uma amiga, assim, uma amiga distante, né? Uma amiga da amiga falou para mim isso, né? Que a gente tinha um casal jovem, tão bonito, né? E com essa filha, né? Que problema? Que problema o quê? Que minha filha veio para me engrandecer. A gente ficou um casal mais bonito ainda depois foi. dela. Né? Então, isso não é problema nenhum. O problema é quem não conhece. Aí sim, o desconhecido é um problema. Mas a partir do Aham. momento que você conhece, não tem problema nenhum. Né? E com o Daniel, assim, eu como pai, eu como homem, cresci muito, né? Mas eu Sim, percebi que a partir do momento em que o Miguel nasceu, ele me ensina demais também. Ele me ensina bastante, assim, a eu mudar aquilo que eu pensava, aqueles paradigmas que tinha na minha vida, para mim realmente me transformar, para eu realmente tirar algumas coisas que não pertencem ao ser humano, não precisa pertencer ao ser humano. Certos tabus, certos preconceitos, não tem necessidade de estar. que lindo ouvir isso, Caio. Porque assim, eu acredito muito, né? Que nada na vida é por um acaso. A paternidade em si já mudaria você de alguma forma. E a Sim. paternidade de um filho com síndrome de Down, com certeza é diferente, né? Com certeza Você ele chegou deixou um aqui, homem de muito diferente. Oh, meu Deus do céu, minha tia. Tava dormindo, foi? Meu Tava, Deus! mudou. filho, dá Oi, uma olhadinha. Meu Patinha. Deus do céu, que delícia, gente! Oi, E esses Patinha. cabelos, meu Deus, cheio de cabelo assim, Olha lá, todo charmoso. todo Cachorro. lindo, gente, que delícia! Qual é o problema disso, meu Deus? Manda um beijo É pra Charlotte. engraçado que a gente enxerga completamente diferente. Eu digo para vocês, eu não posso ver uma criança na rua ou uma pessoa com síndrome de Down na rua. Eu não sei como é que está sendo para vocês ainda, né? Porque o Miguelzinho tem um aninho ainda. Mas assim, eu Isso. abordo todo mundo. Todo mundo tem Ah, síndrome de eu Down tenho na rua, eu vontade abordo. também. Hoje Dá mais vontade de Nós não, porque pegar. assim, a gente estamos com está em pandemia. receio. Estamos com Com receio por receio? causa da pandemia. Mas dá É, vontade de Dá é isso que eu estou vontade. dizendo. Mas eu abordo todo porque, mundo. porque na Físio, antes dele tem uma garotinha que vai, depois dele também tem. A Aham. Lê tá até em grupos com mães Sim, de crianças com síndrome de Down. Então, assim, ela fala, nossa, quando puder juntar todos eles e colocarem assim para brincar juntos, sim. dá aquela vontade de apertar, de Eu abraçar, de faço pegar no parte, além colo. de vários grupos, eu faço parte de vários grupos, além de repente a gente se encontra em algum e não sabe. Depois me É dê um alôzinho, verdade. porque o número que eu falo é de Caio, né? Isso, Isso. eu Depois me dê um passo para ela. alôzinho para eu salvar seu contato, porque a gente tem muitas coisas para conversar, a gente mulher, né? É Ah, diferente. É é. diferente, inclusive, viu? Não é excluindo você, viu, Caio? Não é excluindo Não, de tá jeito nenhum. tranquilo. Ah, nem ligo. Mas assim, ó, é diferente, né? A conversa de mulher para mulher, quando a gente conversa com homem, com pai, é diferente, né? Porque assim, a gente tem uma forma diferente de conversar, de se entender.
Inclusive, a gente lançou agora nesse mês de junho, a semana passada, a gente criou um novo projeto que é Mulheres que Cuidam com Amor, né? Então, é um projeto voltado para nós, mulheres, onde a gente nos acolhe, né? Tem várias situações. Então, assim, eu quero te apresentar esse projeto, né? Um projeto bem interessante para todas nós, mulheres, onde cada semana a gente tem assuntos diferentes, né? Para a gente conversar. Tem muitas mulheres que precisam desse apoio, né? Tem muitas mulheres que não aceitam determinados diagnósticos em sua vida. Então, assim, é um momento bem legal de conversa, né? Bem interessante. Tá sendo, a estreia foi semana passada e assim, primeira e terceira quarta-feira do mês. É bem interessante. Vale a pena conhecer. Ainda bem que você tem um pai que pode ficar aí com seu filho na hora do nosso encontro. É só Ah, é 2 horas, verdade. uma quarta-feira, 2 horas de bate-papo, bem interessante para a gente aprender, para a gente crescer, né? E a gente vai aprendendo uma com as outras. E esse olhar aí para a mamãe, gente, Você viu? que delícia! E por falar E em o olhar, legal, que fotos lindas é aquelas que vocês tiraram, gente? eu ia falar do Instagram dele agora, Lu. O legal é que, assim, Sim, foto e roupa é por conta dela, tá? Aí eu falo, ó, tá sim. precisando de foto, tira a foto do Miguel. Aí ela faz as fotos e eu publico. Mas quando Sim. chamam para conversar, eu acho que assim, a minha primeira atitude é falar, ó, é o pai dele que tá Aham, falando, tá? aham. Aí eu já me apresento, porque existe sempre assim, chegar, oi mãe do Miguelzinho, eu queria saber que tal coisa, Sim. assim, como que é? E aí, ou eu passo para ela também, falo, ó, conversa com essa mãe, ela tá querendo saber como que foi, ou como que Aham. é. E a gente tem essa troca bastante, assim. Eu até gostaria de fazer um apelo para os pais, não sei quantos estão nos acompanhando, mas participe mais da vida Eu do ia falar filho isso agora. Eu ia falar isso virtual. agora. Infelizmente, assim, é um problema dos próprios pais, né, Caio? Porque assim, ó, o que é que acontece na verdade? A gente sabe, não sei se vocês têm essa ciência, mas assim, a estatística que se fala, né, é que 70% dos pais, imagine que percentual, 70% dos pais que descobrem que seus filhos têm algum tipo de deficiência, eles abandonam suas esposas, né? Eu não digo Sim, nem abandonar suas esposas, eu digo abandonar seus filhos mesmo, porque abandonar uma esposa é uma coisa, mas abandonar filho é completamente diferente, né? sim. Então, assim, infelizmente o índice é grande. E eu acho que os pais precisam sim se inspirar em criar projeto. Olha, eu tenho muito orgulho, viu? Porque eu fiz uma live, eu fui convidada a participar de uma live com o pai, com o Paulo, e ele assistiu o nosso projeto Descoberta do Diagnóstico. E através desse projeto nosso aqui, ele se inspirou e criou outro projeto. Ele tem um projeto dele, no Instagram dele, né? Esqueci o Instagram dele. Ele vai estar comigo aqui no mês de agosto, né? Que em agosto eu convidei só pais. Mês de agosto só vai Aham. ter homem aqui, só vai ter papais. E Eu ele vou vai estar com a participar bastante gente. com vocês. Pois é. Ele vai estar aqui, você vai conhecer ele, o Paulo, acho que é na primeira semana de agosto. Ele vai estar aqui com a gente, justamente para isso, porque assim, tem muitos pais que ficam por trás das câmeras, né? Sim. Por exemplo, o meu é um desses, viu? Meu marido é um desses. É, Que é um paizão, né? É um super pai, assim, realmente cumpre o papel de pai, né? Porque quando a gente fala paizão, não quer dizer que ele faz demais, não. Ele não faz nada menos do que a obrigação dele, assim como o Caio, né? Caio sim, faz Sim. sim. exatamente o que tem que fazer, né, Ale? Que o pai tem que Então, fazer, assim, exatamente. pois é. E o meu marido também, a mesma coisa, ele faz o papel de pai, né? Então, tem muitos homens que se escondem, o meu marido é um desses, mas ele, assim, ele é tímido, igual a Lê aí, para Sim, aparecer, ele é. não Tô Aqui aparece, tímida, ela se não. viu? esconde. Mas faz. O importante é que faz o papel de pai, né? Isso que é Aham. importante. E o projeto Descoberta do Diagnóstico está aí aberto para todos, né? Para mães, para pais, porque assim a intenção é justamente a gente estar contando esse diagnóstico, de que forma que foi. Porque é interessante a gente se acolher nesse momento, né? Que para muitos é muito doloroso receber essa notícia. Tem muitas Sim. mulheres, muitos homens que entram em luto profundo por conta. Oh, meu Deus do céu, que mão mais linda é essa? Tá dando tchau? Daqui a pouco acaba. Fica dançando.
Então, assim, tem muitas famílias que não têm a facilidade de receber um diagnóstico, né? Então, é interessante a gente poder ter essa oportunidade de conversar, de se conhecer e mostrar, né? Trazer assim. Eu gosto quando traz a criança para que as pessoas venham conhecer e ver qual é o problema que tem, né? Qual o problema aí que tem no Miguelzinho, gente? Não, não Nenhum. tem. A gente não vê problema nenhum. Eu falo para Não minhas tem. clientes, né? Elas querem ver a foto do Miguel. Eu falo, mas vocês estão Sim. preparadas? Porque vocês vão se Sim. apaixonar. Então vocês têm que Ah, estar preparadas. Aí não tem jeito. Na hora que elas vê, se apaixonam. Eu falo que um cromossomo a mais é o cromossomo do amor, porque é, onde ele chega, todo mundo se apaixona. Né, filho? verdade. Vocês já passaram por alguma situação de preconceito? Assim que vocês Graças a perceberam na Deus, rua, não. alguma coisa assim? Não. Não. E Até eu porque o sempre gosto Miguel, de dizer, o ah, Miguel não saiu ainda, Lu, ele não conhece o É, shopping, é, pois é. Vai e ficar assim, doidinho quando. ele não pode usar máscara. Então, a Levi, por mim, eu iria, mas ela fala, não, mãe, não não, eu vamos não ainda vou. não. Então, Tenho ela medo. evita de sair. É melhor evitar, já está passando com fé em Deus aí, até o final do ano a gente vai É. estar em um. Agora ele vai ficar doidinho quando chegar no shopping, quando ver aquelas luzes todas, vai ficar assim, ó. Vai. Que Eu isso, levo onde ele eu no tô? médico, ele adora ir no médico. Ele sai mexendo com Ah, todo mundo. Ele dá tchau, ele dá beijo, né, filho? é isso mesmo. E assim, eu sempre falo que essa questão de preconceito é tudo como a gente encara. É o que a gente estava falando, Caio, na hora que a Lei foi buscar o Miguelzinho, que a forma, a gente vai ouvir muitas coisas, né? De desconhecido mesmo que as pessoas. Às vezes, quando eu conto para alguém assim, eu tenho uma filha com síndrome de Down, aí faz assim aquela carinha, sabe? Como se assim, é mesmo. Eu digo assim, mas sou muito feliz. Graças a Deus eu tenho uma filha com síndrome de Down. Aí a pessoa já desarma, entendeu? Então, Aham. assim, aos poucos Isso. a gente vai aprendendo a lidar, como contar. Eu tenho o maior orgulho de contar, de É, expor a minha não filha, fala, eu assim, tenho um sabe? filhinho com Down. Eu falo assim, ai, tadinho. Tadinho por quê? É assim. Não é Pois verdade? é assim. A gente vai ouvir muitas coisas, mas assim, eu acredito que essa missão é nossa, esse propósito, da gente orientar essas pessoas. Antes do Miguelzinho nascer, vocês também talvez fizessem a mesma coisa, entendeu? Eu também, antes de Luana, de repente, se eu Sim. soubesse de uma amiga, de uma pessoa próxima que teria um filho com síndrome de Down, de repente eu iria agir dessa mesma forma. A gente se colocar no lugar das pessoas, né? E ver Sim. que não é fácil para quem não tem, quem não conhece. Então, por isso que eu gosto cada vez mais de conhecer o que é autismo, né, o que é paralisia cerebral. Na semana que vem, a gente vai estar aqui com a Débora. A Débora tem 3 filhas. A primeira dela, para a sociedade, ela é normal, né? Aí a segunda nasceu com paralisia cerebral e microcefalia. Débora, não sei se eu estou falando a ordem certa. E depois nasceu Elisa. Elisa tem síndrome de Down. Miguelzinho só tá dando tchau, viu? Então, assim, são 2 diagnósticos, 3, né? Então, 3. assim, 2 filhas e diagnósticos diferentes. Então, assim, imagine quanta coisa ela não já aprendeu aqui no nosso projeto. Ela vai estar aqui contando pra gente nas próximas segunda-feira. Quantas coisas foram ressignificadas na vida dela, né? Então, assim, é Sim. interessante a gente conhecer cada história, né? Um pouquinho de cada um, o que é paralisia cerebral, o que é microcefalia, para quando a gente olhar na rua, a gente entender um pouquinho, né? Não só querer conhecer aquele diagnóstico que a gente tem dentro de casa. Claro que a gente Aham. vocês ainda estão no processo de que querem conhecer cada vez mais a síndrome de Down, né? Vai ser cada Sim. Sim, vez mais sim. descoberta. Mas a gente abraçar a verdadeira inclusão, né? Para que o outro realmente acolha nossos filhos, a gente precisa acolher o filho do outro também, né? Conhecer é interessante isso. Gente, ele tá grandão na foto, não parece assim não, viu? Ele é um mocinho, ó. Grande. Que grande. Olha lá, Grande. Tia Lu. Manda oi. Que Manda delícia. Olha, oi. só dando beijo, só dando tchau. Vai que carinha Realmente, pra Miguel. tu. Lá. Oh, meu Deus! Realmente, Miguel, nosso tempo já passou, mas Tia Lu é assim, gosta de conversar e odeia a hora de terminar. É. Gente, um bocado de gente falando aqui. Éder Trindade, Miguel, tio te ama. Teve outras pessoas aqui que falaram também. Gente, mas
Vanessa, riqueza, te amo. A coordenação motora aqui não é fácil não para eu poder acompanhar, conversar e olhar o comentário. Mas, enfim, várias mensagens aqui. E eu quero dizer que o projeto Descoberta do Diagnóstico está aí aberto para quem está aqui assistindo e realmente sinta no coração a vontade de compartilhar a sua história. Aí eu quero saber do Caio e da Lê, não é gostoso reviver os momentos, bom. né? Ah, é uma delícia. Mesmo Ela que queria tenha me aquela bater, boa ela, lembrança. É o quê, Caio? antes de começar, ela queria me bater. Eu falei, ó, vou iniciar. Aí ela, tem certeza? Eu falei, vai começar. Ela, então vai, mas eu acho que não, acho que ela gostou, vai fazer mais Acho que eu agora. fiquei mais Não é gostoso? A menos gente fica com um tímida, friozinho né? na barriga, né? Porque assim, Ai, fica. hoje eu já estou acostumada, mas minhas primeiras lives eu fiquei com um friozinho na barriga, assim. Mas é porque a gente fica preocupado com o que a gente vai falar, mas é algo que a gente vive. Vocês não precisaram estudar nada do que vocês falaram. Vocês falaram Não, exatamente o que vocês viveram. Então não É, tem veio na problema cabeça. algum. Não. nossa vida. E é gostoso justamente isso. E tem muita coisa, muitas lives aí, ó. Que vocês comecem a fazer lives aí para se aparecer com o Miguel, porque precisa isso, né? De repente está na rua, faz uma livezinha, mostra ele lá fazendo as artes. Isso é interessante, fazendo essas carinhas aí de bichinho. Mas enfim, é muito gostoso, né? Enfim, gente, estou muito Ai, feliz pela nossa conversa. O tempo já passou, né? A gente já está com 1h11, né? Então, Gostoso. assim, é muito gostoso, passa rápido. Acho que a gente falou um pouquinho de tudo, né? Do que a gente realmente queria falar e dizer que eu sou muito feliz por esse projeto Descoberta do Diagnóstico, que eu vou conhecendo cada vez mais. Feliz pelo Instagram, de poder fazer com que a gente se aproxime cada vez mais e a gente vá conhecendo, vá acompanhando o crescimento, né? Dessas crianças. Eu vou vendo as artes, vai me dando uma saudade, porque eu tenho Luana de 13 e tenho Luana de 6, viu? passa Eu tenho um rápido, né? menorzinho. Pois é. Então, assim, passa muito rápido. Um dia desses, Luana era pequenininha. Ela agora já está preocupada quando é que ela vai ser mulher, meu Deus. Imagine. Então, assim, são muitas coisas. E, assim, quero agradecer do fundo do coração de ter conhecido vocês, de vocês terem aceitado estar aqui, né? E eu queria encerrar essa live que vocês deixassem uma mensagem. Uma mensagem porque tem muitas pessoas que estão assistindo ou que vão assistir depois essa live gravada, que de repente estão com diagnóstico ou da síndrome de Down ou de outras deficiências, né? Que vocês possam estar passando aí o parecer de vocês, pela experiência que vocês têm, né? De ter um filho com síndrome de Down. Deixa uma mensagenzinha qualquer aí do coração de vocês. Ah, o que eu falo para as mamães é que ame incondicionalmente, porque é muito bom. Eu me sinto muito abençoada. Eu falo para todo mundo que foi o meu melhor presente. Ainda minhas primas falam, nossa, você demorou para ser mãe. Eu falei, lógico, porque eu tinha que caprichar. E eu Pois caprichei. é. Uhum. Caprichei com o presente. Então, mamães, Caprichou mesmo. ame incondicionalmente. Verdade. Não tem nada mais grandioso, né, do que o amar, né? O amor é tudo. E vocês começaram da melhor forma, né? No Instagram do A relação Miguel, de vocês. no Instagram do Sim, Miguel, coloquei assim, abaixo do nome dele, nós colocamos, tá até na canequinha dele que a gente tem aqui, ó. A frase é sim, uma história de vida com algo a mais. Então, assim, para todos os pais que têm esse algo a mais na sua vida, que é o seu filho com algum diagnóstico, que ele sim. carregue isso e mostre para o mundo que esse algo a mais é algo a mais especial, é algo a mais legal, é algo a mais bom de realmente pôr no mundo, de engajar essas crianças para que elas cresçam e sejam felizes, assim como todos têm que ser Com felizes. certeza, com certeza. Isso não influencia na nossa felicidade, né? Vai deixar de Não. ser feliz por conta disso. Gente, eu estava tentando ver uma mensagem aqui. A De Paula botou: parabéns, Caio e Tia Lê, vocês arrasaram. Eu gosto de ler as mensagenzinhas. A Fátima disse: o Miguel arrasou. A Vânia disse: nosso pitiquito, pitiquinho. A Vanessa falou aqui: a Lê morre de vergonha, mas tá linda. Lê, arrasou, amei. Isso é verdade. Eu sou muito tímida. Morro de vergonha.
Pois é, normal. Eu também sou para algumas coisas, para outras não. Mas enfim, gente, beijo no coração de vocês. Vou deixar salva essa live, tá? Legal. E aí, vou salvar e vou colocar no meu canal no YouTube também, porque tem gente que não assiste pelo Instagram. E aí eu passo o link para vocês, tá? Tá A bom. Vânia tá aqui, ó. Tia Aninha ama. Como é que não ama? Como é que não ama, Vânia? É lindo demais. Lu, obrigado pela oportunidade, tá bom? Beijo, gente. Beijo grande no coração. E a gente vai se falando. Dá A um Rose beijinho Meira na tá aqui dizendo que Luana. tem uma. A Rose tá aqui dizendo que tem uma neta de 11 meses com síndrome de Down. Que delícia. Sim, Ale, eu lhe corrigi. Eu lhe cortei, é o quê? Falei pra você dar um beijinho na Luana por nós. Ah, eu dou sim. Ela hoje não quis aparecer aqui, mas é porque não Nós tá com o cabelo acompanhamos a arrumado. live dela, viu? É o quê? Nós acompanhamos a live dela, viu? Nós Foi, estávamos né? juntos. Pois é. Ela só vive me cobrando que dia que vai ser a live. Mas no dia do aniversário dela, eu vou fazer uma live ao vivo. Nós Vai vamos ser estar live juntos. ao vivo, dia 25. Eu vou divulgar aí. Viu? Tá. Porque ela gosta. Olha, se eu sou aparecida, ela é mais aparecida ainda, graças a Deus. Ainda bem que puxou a mim, não puxou o pai. Tá? Beijo grande, gente, no coração. Tchau. Tchau, Miguelzinho. Tá. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos ao projeto Descoberta do Diagnóstico, gente. Muito Obrigado. feliz. Tchau, tchau, Obrigado. gente. Boa noite. Tchau. Boa noite.